Salve guys, começando aqui mais um programa do Passando a Cal. Meu nome é Guilherme, também sou conhecido como Batulsai. E eu vou pedir uma licença aqui pra vocês. Eu não vou falar, o programa de hoje não vai ser voltado pro Rainbow Six. Eu sei que muita gente chegou aqui por causa do Nerd Dinheiro. Muito obrigado pra essa galera que tá chegando aí. E muito obrigado pelo Nerd. Mas eu queria falar um pouquinho sobre CS, que é um jogo que eu gosto muito, que eu tô acompanhando já faz um tempo. E, mano, eu queria falar um pouco mais sobre essa nova rivalidade que a gente tá tendo, sobre Fúria e MBR. E quão boa ela é pro cenário atual. Nós tivemos vários jogos da Fúria MBR esse ano. E a questão da rivalidade não é só pela quantidade de jogos, mas é porque são as duas maiores equipes brasileiras em cenário mundial. Temos aí a E-Game que tá começando a entrar um pouquinho mais nesse cenário da NA. Temos a NTZ também, que é uma grande equipe. Mas Fúria e MBR são as equipes com mais nome no cenário atualmente. A Fúria, ela tá traçando seu caminho de uma forma muito intensa e muito legal de assistir. É muito bom assistir os jogos da Fúria. E a MBR, ela tem toda uma história de levar o nome pro Brasil, levar os olhares do CS pro Brasil. E ambas têm uma importância muito grande. E por serem as duas maiores equipes brasileiras, elas já tinham uma certa rivalidade que uma não queria ficar atrás da outra. Se a MBR tava tendo uma grande visibilidade, a Fúria corria atrás. Se a Fúria tá começando a ter uma grande visibilidade, a MBR ela tá começando a correr atrás também. Mano, a gente já teve 7 jogos da Fúria e da MBR esse ano, 2020. E a Fúria ela tá com uma bela vantagem em cima da MBR, com 5-2 pra Fúria. A Fúria já ganhou 5 vezes da MBR, a MBR ganhou apenas 2 vezes da Fúria. E tivemos algumas desavenças nessa rivalidade. Mas para ser bem claro, para mim o que torna uma rivalidade não é apenas o número de jogos, mas também o quão benéfico aquela outra equipe agrega a sua equipe. Fúria e MBR eles tiveram uma sequência de jogos muito interessantes. E nesse mês de maio e junho, e que foi um pouco... não foi muito benéfica para os dois lados. Eu tô falando, sim, eu vou falar um pouquinho sobre a treta entre os dois, mas eu só vou falar só por cima mesmo. A treta entre a Fúria e a MBR é a seguinte: no jogo pela Blast Springs, tivemos a vitória da MBR em cima da Fúria na primeira semifinal. E a treta, o desentendimento teve num jogo, teve no mapa da Inferno, porque o servidor que a MBR estava jogando era muito ruim para a MBR. A Fúria ela estava jogando de boa, mas para a MBR ela tava tendo algumas travadas, alguns freezes, e isso afetava em alguns rounds. E a MBR ela já tava em contato com a organização, falando que tava tendo alguns problemas de travamento nos rounds, tava tendo alguns freezes, só que não eram algo muito decisivos pros rounds. Ou era comecinho de round saindo da base, ou já era no final do round. Mas só que teve um round que foi muito explícito esse travamento. Que foi que o Fear e o Fallen, eles iam defender o bomb B
ali na Inferno, que é um bom padrão da defesa ali da, da MBR, é uma defesa padrão ali deles. E eles iam fazer o pique, eles iam avançar um pouco pra tentar pegar os moleques da Fúria de surpresa e pegar alguma informação e iam voltar. Só que quando o Fer e o Fallen eles fizeram o pique, não conseguiram pegar informações e eles iam voltar. No momento que eles estavam voltando, o servidor da MBR ele travou. Só que nem o Fer falou na live dele. O movimento que o personagem faz durante quando você está travado, o movimento ele continua. Porque o servidor ele teve uma resposta, ele teve uma ação e ele foi continuar. Ele apenas continua essa ação. E quando o servidor voltou para MBR, quando parou de travar, o Fer já estava morto e o Fallen ele estava na ação de voltar. Tanto que quando ele voltou pulando ali nas roseiras ali do corredor do Bom Bebê. E a Fúria ela não teve ciência disso. O pessoal da MBR eles avisaram ali no chat, mas o pessoal da Fúria acho que estava muito concentrado no round, nem ligaram. E eles simplesmente continuaram o round. Eles fizeram o avanço no B, mataram o Fer, mataram o Fallen e fizeram o plant. Só que a MBR ela avisou a organização que ela teve um travamento. A organização não levou em consideração. Não levou em consideração essa queixa da MBR. A MBR falou no jogo. E eu acho que esse foi um dos pilares do problema. Porque os jogadores da Fúria eles não tiveram a atitude de. Nem que fosse no caso de eles não quererem voltar ao round e apenas seguirem o jogo. Cada um com seus problemas. Mas eu acho que o problema maior para a MBR além de não ser a falta de empatia dos jogadores da Fúria ali no momento, foi a desconfiança, porque ali na MBR não tem moleque, não tem. São todos jogadores de renomes já. Todos jogadores com mundiais já. O Fer, o Fallen e o Taco já ganharam 2 mundiais. E eu acho que isso não é que o Fallen ele quer ser o dono da razão, ou o Fer ele quer estar certo sempre, mas eu vi aquilo mais ou menos como uma falta de respeito, até com o jogador mesmo. Por mais que a MBR ela não tenha ela não venha desempenhando bons resultados contra a Fúria, ela não vai se rebaixar ao nível de fingir um freeze, fingir um travamento no servidor só para tentar ganhar um round ou para tentar voltar um round. Eu acho que a MBR ela é muito maior que isso. Ela não precisava fazer isso, e tanto que mostrou no jogo que ela não precisa fazer isso para ganhar. Tanto que ela ganhou da Fúria naquele jogo de 2-0. E só que além dessa falta de confiança, tivemos o pessoal da MBR, eles teve que chegar a um ponto de eles se provarem da sua palavra, digamos assim. O Fallen ele pediu o pause técnico, e ele postou no Twitter a gravação do jogo dele, porque
IGL normalmente grava o jogo pra depois estudar. Estudar os acertos, estudar os erros, corrigir os erros e fomentar os acertos. E a partir do momento que o Fallen ele teve que provar, teve que postar um vídeo para provar que o servidor tinha travado, eu acho que foi uma vergonha muito grande para a MBR, porque o pessoal não estava levando a palavra deles em consideração e isso foi muito vergonhoso para eles, digamos assim. Porque eles não são moleques, eles não estão chegando agora no cenário. Eles não precisavam passar por isso, digamos assim. E a MBR provou que estava travada. Entraram em consenso ali, a organização, Fúria e MBR voltaram ao round e a MBR continuou jogando. Alguns freezes ali, mas nada que comprometessem muitos outros sounds. E conseguiu ganhar de 2-0 da Fúria. Então, ganhou tanto na Inferno quanto na Vertigo, que era o mapa pique da Fúria. E essa rusga que ficou no relacionamento entre os jogadores da Fúria e os jogadores da MBR ficou algo manchado, não ficou algo legal de ver assim, na rivalidade. E ficou uma rusga muito, muito grande na rivalidade dessas duas equipes. E além de. E depois do Fallen ter que provar, depois que acabou o jogo, o Fallen provou que teve os freezes, a MBR conseguiu ganhar de 2-0. Ganhou na Inferno por 14-16 e ganhou na Vertigo por 16-9 em cima da Fúria. E essa treta ela não parou ali no jogo, ela teve continuidade. O KNG o KNG se pronunciou em suas redes sociais em defesa dos seus companheiros de equipe. O Fer ele abriu uma live só pra falar o que houve, para mostrar para todo mundo que teve o freeze. E o Fer ele foi além. Ele xingou muito os moleques da Fúria e falou que aquilo não era atitude de homem, que faltou hombridade e que de certa forma eu não tiro a razão de nenhum dos dois lados. Eu não tiro a razão do Fer e do KN se pronunciarem, porque eles estavam ali no momento, eles estavam de cabeça quente. Por mais que o Fer tenha aberto uma live muito tempo depois do jogo, mas mesmo assim uma situação dessa ela não é simplesmente esquecida. Isso corrói a pessoa e a pessoa tem que extravasar de alguma forma. E eu também eu não julgo o lado da Fúria, porque querendo ou não, os moleques da Fúria eles são funcionários, eles respondem a alguém, no caso a organização, e eles falaram, né? A gente vai esperar o nosso coach conversar com a organização e eles falaram que eles não iam se pronunciar. É uma forma de preservar a imagem deles. Não vou falar que eles estão certos, também não vou falar que eles estão errados, porque é aquela coisa, eles respondem a alguém. Se ali no momento eles tomam a atitude de falar pra voltar ao round, sem perguntar pro Guerri, ou sem mesmo questionar a organização, talvez
essa mancha nesse jogo não teria ficado, não seria tão grande, mas eles poderiam se complicar ali entre com a organização. Então, os dois lados têm os seus pontos. Não critico nenhum dos dois, mas eu só sinto que a Fúria ela faltou a oportunidade dela de se pronunciar melhor, digamos assim, os jogadores, de se posicionar melhor. Porque o que aconteceu com a MBR naquele jogo pode acontecer com a Fúria em outros jogos, pode acontecer com a MBR de novo em um jogo contra a Fúria novamente. E eu acho que essa falta de atitude que feriu ainda mais os jogadores da MBR, assim, porque eu acho que eles levavam tinha uma amizade ali muito muito sincera entre eles. E a partir do momento que só você acredita que você fala o seu problema e a pessoa não acredita ou ela não tem empatia nenhuma pelo seu problema, você fica muito chateado com aquela pessoa e você começa a destratá-la de uma certa forma. E foi isso que aconteceu. E teve mais um caso, que eu acho que isso que deixou o Fer a ponto de abrir uma live, que foi a organização da Fúria parabenizando os atletas por uma atitude que eles não tiveram. Não porque a equipe parabenizou os atletas por não fazerem nada. É que a organização parabenizou os atletas de uma atitude que eles não fizeram. Que era a atitude de voltar ao game, tipo, sem questionar a MBR, só que não foi esse o caso. A Fúria parabenizou os moleques os atletas, falando que eles tiveram uma excelente atitude em voltar o round, sendo que não foi isso. Eles só voltaram o round porque eles viram que não tinham mais o que fazer. Porque o Fallen postou no Twitter, todo mundo viu. Então, tipo, ou eles voltavam, ou eles davam um foda-se ali na cara da MBR e seguiam o jogo. Felizmente eles tiveram a atitude de voltar o round, assim. E aquela coisa, mas o Freire, ele é uma figura pública, ele é um pro player, ele tem uma responsabilidade com seus fãs. Sim, ele é uma figura pública, ele tem responsabilidades, mas ele também é um jogador. Eu não posso julgar as atitudes do Fer ou do Caeno, do Taco, com tanta frieza assim, porque ali eles, que nem o Caeno falou, eles estavam tendo algumas desvantagens em todos os jogos, desde o jogo da Mad Lions, jogos contra a EG, jogos contra a Fúria, e só que nesse da Fúria foi a gota d'água, foi o estopim. E eles simplesmente estouraram. E realmente, eu não julgo a decisão do Fer de falar, mesmo de cabeça quente. Eu não julgo o Caine de falar também. Eles têm total liberdade de falar o que eles pensam quando eles quiserem falar. E eu não, com certeza também não julgo os moleques da Fúria porque eles são apenas funcionários. Depois dessa briga, dessa treta entre as duas equipes, tivemos a continuação da Blast Springs. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre ela mais pro final do podcast. E após essa briga entre MBR e Fúria,
No dia 26 de junho, mais conhecido como sexta-feira, do dia da gravação desse podcast, tivemos mais um jogo entre Fúria e MBR, só que dessa vez pelo campeonato de várzea do CS Summit. Que eu vou aproveitar para falar junto com o campeonato da Blast. E tivemos um jogo entre MBR e Fúria, e que a Fúria ela honrou o nome contra a MBR, digamos assim. Os moleques da Fúria vieram com sangue nos olhos e os principais alvos deles eram, logicamente, Fer e o KN. Porque eles se pronunciaram de uma forma muito incisiva sobre os jogadores da Fúria, principalmente o Fer, que abriu uma live praticamente só pra xingar eles. E a Fúria ganhou de 2-0 em cima da MBR. Ela ganhou no mapa Vertigo, que foi um mapa um pouquinho mais acirrado, e o mapa Inferno, que eu ainda questiono bastante a MBR escolher o mapa Inferno. Por mais que eles tenham melhorado o seu desempenho lá, mas não a ponto de ser o pique primário deles. A Fúria, ela fez um inferno na vida da... Não acredito que eu fiz essa piada. A Fúria, ela acabou com a MBR no inferno. E eu quero só ver como que vai ser essa rivalidade dos dois daqui pra frente. Eu acho que eles ainda vão se retratar, as duas equipes vão sentar e conversar para ver como vai ser. Ou talvez não, apenas esse seja o ponto de ignição para mais uma grande rivalidade. Assim como foi MBR e G3X, que nem o Gaules fala bastante, que era uma rivalidade muito legal de se ver, a nível rivalidade de futebol mesmo. E vamos ver cenas dos próximos episódios entre Fúria e MBR. Eu acho que... Cara, sobre a opinião de vocês, coloquem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer nos próximos jogos. Se vai ter muito trash talk, se não vai ter, se o pessoal vai se resguardar um pouquinho mais. E eu quero ver quando tiver mais algum problema técnico entre essas duas equipes, como que vai ser as atitudes das duas equipes. E para falar um pouquinho sobre os campeonatos, começar falando um pouquinho da Blast Springs, que foi que o Brasil teve um melhor desempenho. A MBR ela ganhou da Fúria de 2-0 pela Blast, ganhou no mapa Inferno e no mapa Vertigo. E tivemos também EG e Fúria, que foi 2-1 para EG. A Liquid ela ganhou da EG na Nuke de 16-7. E depois a EG conseguiu levar os dois mapas, que era um D2, Dust 2, ela levou por 16-8. E Inferno ela levou por 16-6. As semifinais, podemos dizer, da Lauer, que foi Fúria e Liquid. Fúria mantendo a sua taxa de vitória em cima da Liquid, ganhou por 2-1. E os mapas que eles jogaram foram Vertigo, Nuke e Mirage. Sendo que Vertigo, a Fúria ganhou de 16-10. Nuke, a Liquid ganhou de 16-10, devolveu o placar. E a Mirage, a Fúria, ela segue invicta na Mirage e ganhou de 16-8. E tivemos a final dos vencedores, que foi MBR e EG, que quem ganhasse dali ia para a grande final direto, e quem perdesse ia enfrentar a Fúria, que quem ganhou da Liquid.
E no primeiro jogo entre MBR e EG, tivemos a vitória da EG na Inferno. A MBR doutrinou na Trem. E tivemos um último grande mapa que foi D2, Dust 2. E os placares ficaram 16-12 para EG na Inferno, 16-4 para MBR na Trem e 19-16 para MBR na Dust 2. E tivemos aí, que nem eu falei, a MBR ganhou da EG, foi direto para a grande final. E a EG ela ia enfrentar a Fúria, que a gente tinha uma oportunidade de ver os dois brasileiros se enfrentando novamente pela Blast, se não fosse a EG. E a Fúria ela começou bem, começou muito bem, começou ganhando a Vertigo por 16-14. Inferno foi um mapa muito, muito pegado para as duas equipes, só que a EG conseguiu levar vantagem e conseguiu levar por 16-14. E a trem da EG estava um pouquinho melhor que a trem da Fúria e conseguiu levar por 16-12, tendo aí uma revanche entre MBR e EG. Só que, cara, essa final foi muito boa porque foram dois mapas muito bem jogados. A MBR ela não entregou. Não vou falar que a MBR ela não pipocou pra EG. Foi um jogo muito disputado, na realidade. Dust 2, a EG ela abriu 15-5, se eu não me engano. E, cara, a MBR ela conseguiu um retake incrível pra cima da EG, chegando a ponto de fecharem o mapa 16-14 pra EG. Lembrando que a MBR estava com 5. A EG poderia facilmente fechar 16-5. A MBR ela conseguiu um retake, por muito pouco ela não conseguiu o overtime. E eu acredito que se a MBR conseguisse o overtime, eles iam conseguir virar o jogo. E tivemos Inferno. É um mapa questionável aí da MBR. Eu ainda acho um mapa muito questionável da MBR. E foi um jogo de superação, digamos assim, e de prova que o Taco ele é um grande jogador. Sendo que a Inferno da MBR foi tudo graças ao Taco. O Taquinho conseguiu abrir o bomb, ele conseguia ganhar vários clutches, ficando em situação de 1x1. Quando ele estava em situações de... Ele passava por situações de clutches. Quando você está em desvantagem, uma grande desvantagem numérica, às vezes estava 4x1, 5x2, ele conseguia igualar ali para um 1x1. Só que a EG ela tem uma dupla ali que merece um timinho melhor, que é o Serk e o Breeze. Que esses dois, eles... Cara, o ódio que a gente sente por esses dois jogadores, velho, é algo impressionante, porque eles faziam... O tanto que o Taco carregou a MBR, esses dois carregaram a EG, velho. Nossa senhora, o que esses dois fizeram? E com esse resultado a MBR acabou perdendo a final da Blast Springs. E nós tivemos o CS Summit 6. E, cara, o que eu vou falar desse campeonato, velho? Pra mim, velho, é um campeonato de várzea. Varziano mesmo. O campeonato da Ana House aqui da cidade é mais seguro do que esse campeonato. Porque,
cara, foi nojento o jogo entre MBR e Caos. Cara, foi muito feio. Tivemos um caso claro de cheat dos jogadores pelos jogadores da Caos. Nossa, velho, eu nem sei o que eu vou falar desse jogo, velho. Mano, eu não tenho nem coragem de falar de um jogo desse. Os grandes jogadores da Caos, né? O Leaf e o Shepa, que esses dois são os casos mais claros de cheats ali pelo time da Caos. Estavam falando ali que tinha mais um jogador de hack, mas os dois mais claros eram o Leaf e o Shepa. Tanto que na Overpass teve um caso claríssimo de que o Leaf ele tava trocando ali no sapão com o TRK e o Taco. O Taco ele nem tava na vista do Leaf. Ele tava pra trás da parede. E quando o Leaf ele mata o TRK, o Fear, eu não lembro direito. A mira ela foi direto na cabeça do Taco. Ela não. Tem alguns players que usam a sensibilidade muito alta. O Stewie da Liquid é um deles. E, cara, só que desse caso, velho, não tem como falar que não era. Porque a mira ela cravou. Ela não se movimentou nem 1 centímetro a mais ou a menos da cabeça do Taco. E o Taco ele tava pra trás da parede. Tivemos mais um caso ali de uma smoke que a mira do Leaf também foi parar ali no TRK. Que ele tava ali no céu, ali da água ali da Overpass. E alguns falam que esse caso foi o mais aceito, digamos assim, porque talvez ele tenha visto a Smoke, ele viu a trajetória da Smoke e cravou ali, mas pra mim é papo, pra mim é só piada, porque o Leaf ele cravou no TRK, que ele tava dentro da Smoke, cravou no. E quando ele viu que cravou dentro da Smoke, quando ele virou, não foi pra fugir de Bang, não foi pra fugir da Flash. Ele só tentou tirar a mira em cima do TRK de alguma forma que não desse tanto na cara que ele tava cheatado. E ele acabou virando pra parede. A sorte dele, ele poderia ter virado pra qualquer outro lugar. Na Dust 2 também teve o caso do Shepa, que foi visível, que o Fer estava abrindo lá no fundo e eu não lembro se era o Shepa ou se era o Leaf, era um dos dois, que ele estava seguindo a cabeça do Fer pela parede. Mano, é triste ver um time profissional se sujeitar a esse nível, porque cara, é muito sem noção, praticamente. E depois desse caso aí da Caos, eu não vou falar que a MBR ela foi eliminada por causa disso, mas sim, a MBR ela teve o seu desempenho muito abalado. Eu não vou falar que ela jogou bem contra a Liquid, ou muito menos contra a Fúria, porque a MBR ela não conseguiu desempenhar um bom jogo contra essas duas equipes, que aí sim foram fatídicos para sua eliminação. Mas é bem claro que esse jogo afetou muito os players. E que nem o Caine falou, ali na hora você não percebe, você só acha que o cara tá
jogando bem. Mas a gente que tava vendo na câmera do Spec, eu depois eu assisti a live do Gaules e passou mais 4 horas falando sobre isso. E, cara, não tem questionamento nenhum, velho. O pessoal da Caos tava cheatado. Foi uma vergonha pro cenário do CS nesse jogo. Porque por ser uma equipe profissional se sujeitando a isso, mano. E o pior é que nada vai acontecer. A Caos passou, a MBR ela foi pra Lauer, a liga aí. Teve mais alguns jogos. E nada vai acontecer com a Caos, pelo que parece. É um pouco. Não é um pouco, é bem frustrante falar isso, velho. Mas. É aquela coisa. A gente tá num momento complicado dessa pandemia e enquanto a gente estiver nessa pandemia, a gente vai dar brecha para esses casos se repetirem. Foi o que aconteceu contra um time grande com visibilidade. Imagina quantos outros você vê por aí e a gente nem tá sabendo. Bom, essa é apenas a minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo no cenário atualmente. E, guys, muito obrigado por prestarem atenção em tudo que eu tô falando aqui. E se você concorda ou discorda, digita aí nos comentários. Talvez eu possa aprender um pouquinho mais com vocês. E GG, guys. Muito obrigado. Até a próxima.